Matemática simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você nesse vídeo a correção da questão número 35 da prova do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 2024, cursos técnicos, processo seletivo primeiro semestre, CGE 22-24, e o tema é semelhança de triângulos. A questão propõe o seguinte: para um evento escolar comemorativo do biênio de matemática, uma turma do 9º ano decidiu construir uma escultura em metal que representasse uma importante ideia da matemática. Um esboço da escultura está representado na figura fora de escala a seguir. As medidas estão em centímetros, os pontos B, C e D são colineares, estão alinhados, e os ângulos assinalados são congruentes, têm a mesma medida, a mesma abertura. Nessa situação, qual é a medida do segmento AB em centímetros? Então é um tema bem interessante. Geralmente a gente trabalha isso no ensino fundamental, no 8º ano, e nós estamos no início do ano, e eu sempre faço algumas reflexões no início do ano com meus alunos, e achei super interessante a colocação de uma aluna. Quando em círculo eu perguntei aos alunos do 8º ano o que eles esperavam de mim, surpreendentemente, para minha felicidade, uma aluna disse o seguinte: eu espero que você seja tudo aquilo que minha mãe falou que você era enquanto professor dela, porque ela fala muito bem de você. E fiquei extremamente feliz porque realmente a mãe dela era uma ótima aluna, mas eu não sabia que ela tinha essa concepção a meu respeito. Então a educação, ela é um processo maravilhoso, eu adoro, eu amo ser educador. E você que está do outro lado da telinha pode não gostar tanto quanto eu, mas o aprendizado, o aprender é o crescimento humano. Então é um prazer também que você esteja do outro lado da telinha. Aqui no caso, a proposta é trabalhar a semelhança de triângulos. Porque se você considerar aqui, olha, esse ângulo A e o ângulo E são congruentes, têm a mesma medida, igual a abertura. E também a gente pode observar aqui que esses dois ângulos, o alfa e o beta, são opostos pelo vértice. O que significa isso? Significa que a mesma abertura que tiver em um ângulo tem no outro, porque se você abrir esse alfa, você não consegue ficar sem mexer no beta. Mexeu nas peças do alfa, mexeu nas peças do beta, então abre os dois ou fecha os dois. Então eles são congruentes, eles têm a mesma medida, o alfa e o beta. Também, consequentemente, se você pegar o ângulo B e o ângulo D, eles vão ter a mesma medida. Por quê? Porque se esses dois têm a mesma medida desses dois, o que sobra nesse triângulo, sobra nesse. Então, também o ângulo B e o ângulo D são congruentes, têm a mesma medida. Se todos os ângulos desse triângulo têm correspondente com a mesma medida nesse triângulo, eu posso afirmar que o triângulo ABC, que é esse aqui, ó, que vai do A no B no C, ele é semelhante ao triângulo CDE, que vai do C no D no E. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Ou seja, nesse triângulo tem três ângulos que têm as mesmas medidas de três ângulos nesse triângulo, então eles são semelhantes. Não precisa obrigatoriamente que os triângulos sejam iguais em medidas, sejam iguais em ângulos. Por exemplo, se você pega aí a tela do seu celular e compara com a tela do seu computador, com a tela da sua TV, são semelhantes, porém não são de medidas iguais. Então, quando os triângulos são semelhantes, existe proporcionalidade entre seus lados. Por exemplo, se eu pegar aqui esse lado que mede 35, que é o lado maior desse triângulo, e colocar sobre o maior desse triângulo, que é o 15, eu posso pegar qualquer um outro e pôr sobre o correspondente, que a proporcionalidade é a mesma. Por exemplo, eu vou pegar o segundo maior lado desse triângulo e chamar de x, e vou poder colocá-lo sobre o segundo maior lado desse triângulo, que é o 12. Assim é só fazer o produto dos meios e dos extremos, ou seja, multiplicar em cruz. 15 vezes x, 15x. 12 vezes 35, 2 vezes 35, 70. 1 vezes 35, 35. Somando aqui, 12 elevei em 1 com 3, 4. 420. Isolando o x é 420, dividido por 15. Dividindo aqui por 15, 2 vezes 15, 30. Para 42, 12. Desci um 0. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Elevei 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. Para 12, nada. X vale 28. Alternativa correta, letra D. D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim
Que abençoe você e que nos abençoe a todos. E vou deixar um recado aí da minha querida netinha para você. Um abraço pra galerinha do canal Matemática Simples e Prática.